Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa casa de luz e amor. Sintam-se abraçados, apesar de que a gente não pode ainda, se descuidar, mas sintam abraçados, sintam à vontade no meio de nós. Que nessa noite a gente vai compartilhar com vocês um pouco do conhecimento da doutrina espírita, da doutrina de Cristo. Então se sintam tranquilos, à vontade, em nossa casa. Para a gente iniciar então a nossa reflexão dessa noite, eu trouxe uma mensagem do livro Pão Nosso, que foi ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E nos diz o seguinte: onde estão? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Isso está em Mateus e foi dito a nós por Jesus. Dirigiu-se Jesus à multidão dos aflitos, desalentados, proclamando o divino propósito de aliviá-los. Vinde a mim, clamou o Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde. Seu apelo amoroso vibra no mundo através de todos os séculos do cristianismo. Compacta e é turba de desesperados e oprimidos da terra. Não obstante, o amorável convite é que o Mestre nos diz: vinde a mim. Espera naturalmente que as almas inquietas e tristes o procurem para a aquisição do ensinamento divino. Mas nem todos os aflitos pretendem renunciar ao objeto de suas desesperações e nem todos os tristes querem fugir à sombra para o encontro com a luz. A maioria dos desalentados chega a tentar a satisfação de caprichos criminosos com a proteção de Jesus, emitindo rogativas estranhas. Entretanto, quando os sofredores se dirigirem sinceramente a Cristo, hão de ouvi-lo no silêncio do santuário interior, concitando-lhes o espírito a desprezar as disputas reprováveis do campo inferior. Onde estão os aflitos da terra, que pretendem trocar o cativeiro das próprias paixões pelo jugo suave de Jesus Cristo? Para esses foram pronunciadas as santas palavras: vinde a mim, reservando-lhes o Evangelho poderoso, luz para a renovação que é a todos nós indispensável. Então, com essa linda mensagem, vamos iniciar a nossa reflexão dessa noite. Então, vamos trabalhar hoje o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que nos traz o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo? Tá? Ele nos diz: não vim destruir as leis. E ele nos traz Moisés, Jesus e o Espiritismo, para que a gente compreenda cada um deles, e também possa fazer as nossas próprias reflexões. Então, Jesus, ele nos esclarece: não vim destruir a lei ou os profetas, mas sim vim para que ela seja realmente cumprida. Para a gente entender um pouco, como os nossos colegas também, outros voluntários fizeram palestras nas quartas-feiras anteriores, foi falado sobre a questão da evolução da humanidade, A gente precisa então entender nessa sequência a questão de Moisés. A lei de Moisés, queridos irmãos, ela é dividida em duas partes. Tá? A lei de Deus, propriamente dita, que vocês já devem ouvir falar, que ela foi aonde promulgada? No Monte Sinai, E a gente chama ela de 10 mandamentos.
E esses 10 mandamentos, ele é de todos os tempos, né? Ele é invariável. Podem passar gerações e gerações e ele não muda. E ele tem sim o seu caráter divino. E tem também, assim como existe hoje, nos tempos onde vivemos, a lei civil, né? Aquela lei que disciplina, né? Que vai se apropriando conforme os costumes, né? E caráter de cada povo. Então isso já existia lá no tempo de Moisés, tá? Então, dividido nessas duas situações. A lei divina, os 10 mandamentos, a lei civil, as leis que regulavam o comportamento entre as pessoas, tá? Então, essa lei civil, o que ela visa, né? Ela visa combater os abusos, os preconceitos, né? As diferenças. Imaginem hoje, onde nós vivemos, se a gente não tivesse leis de trânsito, né? Onde cada um pegava o seu automóvel, o seu veículo e saísse desgovernado para qualquer lado, em qualquer situação, sem dar seta, sem respeitar a velocidade, né? Tudo ficaria complicado para a gente poder conviver, né? A gente viria muitas mais mortes do que a gente vê no trânsito hoje em dia. Então, lá no tempo de Moisés, né, também existiam essas leis. Mas essas leis civis, assim como as leis civis que existem hoje, elas vão se modificando, né? Conforme a gente vai evoluindo. Existe um termo no direito que se chama jurisprudência. Então, quando um fato ocorre várias vezes, ela vira uma jurisprudência, né? E passa a ser respeitada através né, daqueles que legislam, que decidem sobre alguma situação nesse sentido, tá? Mas Moisés, naquela época, ele também fazia com que a população entendesse que essa lei civil também vinha de Deus, né? Porque eles eram assim complicados, digamos, uma palavra mais simples, né? Não obedeciam, então ele dava essa característica para que eles pudessem respeitar um pouco mais as leis, né? Falando então sobre a lei de Moisés, né? Aquela frase que diz olho por olho, dente por dente. Então quer dizer, se eu infringia uma situação, eu ia ser penalizada da mesma forma. Ou seja, se eu fui lá na fazenda do meu vizinho, roubei o gado dele, né, ele tem o direito de vir até a minha e roubar a minha também, né? Se eu roubei a esposa do meu vizinho, ele também pode ter o direito de vir e roubar a minha, né? Era assim que o povo da época entendia, olho por olho, dente por dente. E também, né, Moisés dizia que tentava já nesse momento introduzir as pessoas daquela época, né, que Deus era soberano, que Deus era um só, né? E de certa forma já vinha, né, ensinando algo para a vinda de Jesus, né? Aquele crer num Deus único que criou todos nós, assim como nós somos, né? Então, o legado deixado por Moisés a nós, então, foi os 10 mandamentos, né? Apresentando essa ideia, né, do Deus único. Então, os 10 mandamentos, né? Recebido a princípio básico da justiça, os princípios básicos da justiça, revelando os direitos de cada um de nós e também os deveres a serem cumpridos e a serem respeitados. E no mundo de hoje, se a gente vai pensar nos 10 mandamentos, vamos tentar refletir com relação, como eu falei para vocês, que os 10 mandamentos eles são invariáveis, eles não mudam, passam gerações e eles não mudam. Vamos falar no primeiro, não matar. Só pensem, cada um reflita. Será que esse mandamento ele está defasado, ele está fora de moda? A gente pode tirar esse mandamento da nossa vivência de hoje? Não, né, queridos irmãos? Então, primeira constatação, né, porque doutrina espírita também é reflexão e pensamento através da razão. Né? A gente não quer que vocês pensem que eu venho aqui e falo e realmente vocês têm que acatar, né? Mas a gente precisa refletir.
Se realmente isso que está escrito na Bíblia, que está escrito também no Evangelho, realmente condiz com a realidade, nos leva à conclusão da razão. Tá? O não roubar também, né? E quando a gente fala não roubar, é em todos os sentidos, tá? Desde a parte material, desde a parte moral. Então, sempre que a gente tirar algo de alguém, não somente o que é material, a gente vai estar prejudicando essa pessoa. Também é invariável. O mentir, né? O mentir, muitas vezes, uma mentirinha, né, pequenininha, que a gente acha que não vai ocasionar problemas maiores, mas também ela nos prejudica e prejudica quem a gente está ofendendo, né? O não cometer adultério. E quando a gente fala em adulterar, muitas vezes a gente pensa entre relacionamentos, né, entre pessoas, marido e mulher, mas o não adulterar aqui, ele é mais amplo, tá, queridos irmãos? Porque se eu for um exemplo que a gente até vivenciou, um produtor de leite, por exemplo, e eu adultero aquele leite que vai chegar para aquele bebê, para aquela pessoa que vai ingerir, né? Eu estou adulterando. Então, adulterar não é só marido e mulher, né? Adulterar é tudo que a gente muda e essa mudança acaba prejudicando ao nosso próximo. O não cobiçar. Né? Deus diz e nos deu a lei do trabalho, que todos devemos trabalhar e conquistar aquilo que necessitamos, aquilo que queremos, né? Mas nunca em prejuízo do outro, não cobiçando aquilo que é do outro, ou querendo tirar aquilo que é do outro. Né? Honrar pai e mãe. A gente ouve muitos relatos de problemas familiares, sim. A gente entende como reencarnacionista que quando a gente está numa família, a gente tem dificuldade de relacionamento com essa família, é por quê? Porque a gente tem um resgate a realizar nessa encarnação, com essa família. Então existe sim muitos conflitos entre pais, filhos, mães, parentes de todo gênero que vivem, que convivem familiarmente, né? Mas uma coisa eu deixo claro para vocês, e a doutrina espírita nos traz isso com muita clareza, de que pai e mãe têm que ser honrados sim, sempre. Porque se nós estamos aqui hoje, nessa noite, aprendendo um pouco sobre Cristo, sobre os 10 mandamentos, é porque eles nos deram a oportunidade de estar aqui. Então, se é difícil a convivência, né, com os nossos pais, a gente pode até se afastar deles, mas sempre que eles precisarem do nosso auxílio, nós temos que estar dispostos a auxiliá-los. Então, queridos irmãos, se nós praticarmos os 10 mandamentos que acabei de relatar para vocês, como é que será que vai ser esse planeta que aqui estamos? Um mundo mais justo, um mundo mais feliz, né? Onde todas as pessoas vivessem em harmonia, não com a realidade que a gente vê hoje em dia, né? Seguindo então, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, vamos falar sobre Jesus, né? Então, após Moisés trazer essa questão do Deus único, nosso Deus, nosso Pai Criador, nos manda Jesus. E ele faz para nós muitos esclarecimentos e nos deixa muitos exemplos, né, do nosso comportamento, de como nos comportar no nosso dia a dia. Quando Jesus nos traz, pensando na questão do adultério, né? Então vamos lembrar aquela passagem da mulher adúltera. Então Moisés, pela maldade do povo da época, o que ele fazia? Né? Ele não conseguia domar aquelas imperfeições das pessoas e acabava sendo duro, né, nas suas colocações, nas suas leis civis. Mas então vem Jesus. Né? Jesus vem e nos traz um
raciocínio, uma outra vivência, né? Quando ele diz que não veio destruir as leis, mas ele veio para nos ensinar a cumpri-las, né? Então, como é que cada um de nós vai poder cumprir essas leis? Desenvolver essas leis com conhecimento. Porque para a gente fazer algo, a gente precisa conhecer, né? E muitas coisas que a gente reluta em dizer que não entende, que é difícil, ou que não, né? É por quê? Porque a gente não entende. Então, é importante que a gente busque esse conhecimento e eu quero dar parabéns a cada um de vocês aqui, que vocês estão hoje aqui à procura desse conhecimento, né? E a base, né, da doutrina de Jesus contém esse princípio da lei divina, os deveres de cada um para com Deus e para com o próximo, né? Então, quando as leis de Moisés, né, nós passamos as leis de Jesus, né? O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último jota. Jesus nos traz que é necessário que a lei de Deus seja cumprida, mas cumprida integralmente, em todo o nosso planeta. Essa lei de justiça, de amor e caridade, ela deve ser cumprida por todos. Estamos longe de alcançar esse objetivo, queridos irmãos? Talvez sim, talvez não. Talvez a gente tenha que simplesmente iniciar em cada um de nós, né? E o papel de Jesus nessa sua estada aqui no nosso planeta não foi de um simples legislador, moralista, ó, é isso, é aquilo, tá certo, tá errado. Não. Cabia a ele fazer cumprir essas leis, né? Com autoridade, né? Ele vinha através do nosso Divino Pai Deus para nos trazer todas essas mensagens. Então Cristo veio ensinar à humanidade que a verdadeira vida não é a que transcorre aqui na Terra, mas sim aquela que cada um de nós, independente do credo, da crença, da religião, daquilo que a gente acredita ou não, é o reino dos céus. E qual que é o caminho que vai nos conduzir ao reino dos céus? É a prática dos 10 mandamentos, é a prática das leis de Deus. E por isso que quando a gente fala em estudar, aquilo que a gente não conhece, a gente não pratica, né? E para a gente praticar as leis de Deus, a gente tem que conhecer, né? Então, Jesus não disse tudo também quando ele esteve aqui, né? Porque assim como Moisés não podia falar tudo porque o povo da época não entendia, Jesus também não falou tudo, ele limitou-se em muitos pontos a lançar talvez uma sementinha, um germezinho de algumas coisas, para que a gente pudesse mais tarde, né, aprender, né? E certas verdades da época também não tinham compreensão, não podiam ser compreendidas, né? Ele falou tudo assim, mas em termos meio implícitos, né? Por quê? Num sentido oculto, porque mais tarde viria mais informações, quando a gente estivesse mais evoluído e mais ciente de outros conhecimentos. E se a gente vai analisar o conhecimento do povo da época de Jesus e hoje, né, a gente pode ver, vamos fazer uma relação de quando o Brasil foi invadido, 1500 a hoje, né, quanto a gente evoluiu em termos de humanidade. Então, Jesus esperou esse amadurecimento que vem acontecendo, esperou que a gente pudesse progredir, para mais tarde a gente receber novas informações, né? E o Espiritismo vem com essas novas informações ligado com a ciência, né? Para contribuir para o desenvolvimento e a compreensão dos ensinamentos que foram trazidos por Jesus, tá? Passando desse período que Jesus veio para esse novo período, onde novos ensinamentos estão chegando,
novas informações, novas revelações. E o Espiritismo traz o quê? O que é o Espiritismo? Ele é um conjunto de princípios, de leis contidas em obras básicas. Então, lá Moisés foi precursor, depois foi Jesus. Mas aqui no Espiritismo a gente não tem uma pessoa, né, encarnada, que é a referência, mas sim o codificador, ou seja, aquele que pegou todas essas informações que foram ditadas a ele e a vários espíritos em vários lugares do globo e codificou, ou seja, ele juntou todas essas informações, cujo um dos livros que nós estamos estudando essa noite, né, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro. E o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, muitas coisas que nos eram relatadas pelos nossos antepassados, né, falando sobre coisas sobrenaturais, né, coisas estranhas, coisas que nos davam medo muitas vezes, o Espiritismo vem e nos fala que isso é tudo natural, né? Coisa tudo simples, coisas que a gente pode estar, através da ciência e do Espiritismo, estar estudando, compreendendo. Então, o Espiritismo é a chave com o auxílio da qual tudo se explica de modo fácil, né? Aquelas leis que vieram através de Moisés, né, que teve personificação em Moisés, depois as que vieram com Jesus, e agora na terceira revelação, que é o Espiritismo. Tá? E como eu disse para vocês, né, essas informações vieram através do plano espiritual, né, através de vários e vários espíritos, tá? Que foram, né, trazidos, eles escreviam na época e mandavam, né, essas correspondências, né, para Allan Kardec, que ele lia, né, e ia colocando nesses livros, né? Então, a elaboração humana da terceira revelação coube a Allan Kardec a missão de organizar, analisar, comparar metodicamente todos esses ensinamentos, né, as leis, princípios trazidos por Jesus, para que a gente pudesse, né, entendê-los de uma forma mais clara, mais tranquila e mais fácil. Então, o Espiritismo também desenvolve, completa e explica de forma clara o que foi dito de forma alegórica. O que vem a ser essas formas alegóricas? Através de historinhas, né? Como a gente lê para as crianças, e dessa forma é que Jesus, na época, trazia essas informações para quê? Para que eles pudessem entender, né? E muitas vezes hoje a gente lê essas informações, lê a Bíblia e ainda tem situações que a gente não compreende, né? Então, o Espiritismo, ele é a obra de Cristo que preside por todas as gerações e que vai continuar, e posteriormente, se vier uma outra revelação, se vierem informações novas, nós temos que usar através do crivo da razão, né, do conhecimento, e analisar com suporte na ciência se realmente isso é realmente verdade ou não. E o Espiritismo, ele é o nosso consolador prometido, né, que vem nos responder muitas daquelas perguntas que a gente, né, não tinha resposta, que para nós parecia um fenômeno sobrenatural, algo muito difícil de entender, algo assustador, que a gente tinha muitas e muitas vezes até medo de falar, né? Então, queridos irmãos, quando a gente fala em ciência, junto com o Espiritismo, né? Ciência e religião, são duas alavancas à inteligência humana. Porque se nós tivermos só inteligência e não usarmos essa inteligência para o bem, nada adianta. E se formos muito amorosos também, e não soubermos impor limites,
a nós mesmos e àqueles que nos são caros, também as coisas não dão certo. Então a gente tem que ter esse equilíbrio entre ciência e religião, entre conhecimento e amor. Então a ciência, o que ela nos traz? Ela nos traz a revelação do mundo material. E a religião, ela nos faz crescer moralmente. E para que a gente cresça como ser humano, né, para que a gente cresça como humanidade, a gente tem que entender essas duas situações como juntas. A gente tem que crescer nesses dois sentidos. Tá? Então, muitas e muitas gerações conflitaram sobre ciência e religião. E a gente tem conhecimento através da história, né, que esse conflito causou muitas mortes, muitos problemas entre muitas e muitas gerações. Por quê? Porque aquilo que a religião propriamente dita dizia era verdade, e se você dissesse ao contrário, né, a religião sempre se impunha nessas situações. Né? E é isso que o Espiritismo vem trazer, essa união, onde a gente tem que andar ciência e religião juntas para que a gente possa evoluir como ser humano, como pessoa, e porque a gente possa também alavancar a humanidade na sua evolução. Né? Porque aqui estamos, né, e que precisamos trabalhar para essa evolução, né, para estarmos num mundo melhor para cada um de nós. Então, queridos irmãos, fazendo um apanhado sobre o que a gente conversou hoje nesse capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixar claro que nada acontece por acaso, que tudo acontece através da vontade de Deus, assim como Deus trouxe Moisés, né? A gente falou também sobre os antecessores, mas partindo da aula de hoje, né, falando de Moisés, trazendo a questão do Deus único. Quando tudo estava preparado, vem Jesus. Quando a gente teve um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de evolução, vem uma nova doutrina, quem sabe mais tarde vem a outra. Por isso da importância do conhecimento em nossas vidas. E quando eu falo em conhecimento, e falo em ciência, e falo em religião, né, elas devem estar unidas. Tá? Isso é muito importante para que a gente possa fazer a nossa evolução. Então, queridos irmãos, eu espero que eu tenha clareado os pensamentos de vocês, trazido a vocês um pouco mais sobre essa doutrina, que com o passar do tempo a gente vai conhecendo e vai admirando ainda mais. E que sempre que puderem estar conosco, serão todos bem-vindos. Então, nesse momento, para que a gente faça nosso encerramento, né? Eu vou pedir para os irmãos que se sentirem à vontade, que queiram fechar os seus olhos do corpo físico, se colocando numa situação de relaxamento, deixando suas mãos sobre as pernas, sempre voltados para cima, né? Para que a energia de Deus venha até nós. Então, queremos te agradecer, Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso irmão, que aqui na terra esteve, para deixar a cada um de nós exemplos de amor, de justiça, de caridade. Agradecemos também aos nossos anjos guardiões, que estão sempre conosco, aos mentores do Grupo Espírita Corrente do Bem, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que neste momento derrame sobre cada um de nós a luz amarela da inteligência, para que cada um de nós compreenda com o seu bom senso, com a sua sabedoria, os ensinamentos que foram feitos nesta noite. E que acima de tudo, Deus Pai Todo-Poderoso, que cada um de nós possa
colocar em prática em nossa vivência, no nosso dia a dia, aquilo que foi aprendido. Te agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, de todo o nosso espírito. Uma boa noite a todos e que assim seja. Assim seja.